Bem-vindos ao Decoder Talks. Eu sou o Henrique Toledo. Bem, amigos, vamos avançar em termos que nos afastem um pouco da realidade do Brasil. Estou convencido que, infelizmente, por conta da situação tão grave que vivenciamos, o retorno à normalidade poderá demorar décadas. A única saída que enxergo é realmente uma greve geral e uma nova constituinte. O sistema está comprometido. Por isso, o tema de hoje é interiorização e liberdade e elevação de consciência. Estes temas podem nos colocar em estados mentais mais positivos e elevados. Quem sabe as saídas não sejam para dentro de nós mesmos, ao invés de lutar com um sistema corrupto. Bem, vamos ao tema de hoje. Ao longo dos séculos, a humanidade testemunhou aparições, manifestações estranhas, ruídos inexplicáveis, movimentos de objetos sem causa aparente, sombras que atravessam ambientes, pontos gelados que surgem repentinamente e até mesmo mudanças bruscas no humor de pessoas sensíveis. Tradicionalmente, a maior parte desses fenômenos foi interpretada à luz da superstição ou da religião. Hoje, porém, a intenção do programa é diferente. Queremos olhar para todos esses fenômenos com uma lente dupla. De um lado, a espiritualidade séria de Allan Kardec e Chico Xavier. De outro, a física avançada de Tesla, Walter Russell, Heaviside, Jeffimenko e Steinmetz. E quando unimos essas duas linhas de pensamento, descobrimos uma verdade fascinante. Não existe conflito entre matéria e espírito, entre ciência e espiritualidade. O mundo invisível não é sobrenatural. Ele apenas opera segundo leis que desconhecemos ou não aprendemos a interpretar corretamente. Antes, porém, vou utilizar o termo aéter em substituição a éter, referindo-me especificamente ao éter lumínico, postulado pelos grandes mestres da eletricidade dos séculos XVIII e XIX, e que supostamente não foi detectado experimentalmente por Michelson e Morley em seus famosos estudos. Apesar disso, entendo que o éter permanece como uma das melhores explicações conceituais para a maioria dos fenômenos físicos e eletromagnéticos, atuando como elemento fundamental. Em breve farei um programa dedicado ao aéter, onde esclarecerei detalhadamente seus fundamentos e implicações. Acompanhe comigo, ao final você compreenderá tudo de forma clara. A primeira chave para compreender as aparições está no entendimento daquilo que Kardec chamou de perispírito, uma estrutura sutil, semimaterial, que serve de ponte entre a consciência e o corpo físico. Se substituirmos o vocabulário espírita por linguagem científica moderna, percebemos que o perispírito funciona como um campo etérico, um padrão geométrico de energia que se organiza no espaço, semelhante aos campos eletromagnéticos descritos por Maxwell e refinados por Heaviside e Jeffimenko. Ele é estruturado, coerente, capaz de interagir com o meio, mas ao mesmo tempo não possui massa no sentido tradicional. Assim, o espírito desencarnado não está fora do universo. Ele apenas existe numa camada que a física tradicional ainda não consegue medir diretamente. Essa camada é o próprio aéter, não o aéter desprezado pelos manuais modernos, mas um meio físico real, presente em toda parte, que Tesla e Steinmetz consideravam a substância fundamental da qual emergem todas as formas. Segundo Russell, o universo é um campo vibratório contínuo de luz e densidade. Nada existe isolado. Portanto, quando um espírito se manifesta, ele não aparece do nada, mas provoca uma perturbação no aéter, que por ressonância alcança o plano físico. A aparição é, portanto, a parte visível de uma modulação vibratória. Mas então surge a pergunta inevitável: por que certos espíritos permanecem ligados a ambientes terrenos, enquanto outros ascendem rapidamente? Kardec foi claro ao explicar que o espírito, ao deixar o corpo, carrega consigo suas paixões, desejos, medos e apegos. A morte não muda ninguém, apenas revela. A consciência desencarnada continua operando segundo as mesmas afinidades vibratórias que mantinha em vida. Assim, se alguém morre profundamente preso ao ódio, ao ciúme ou ao vício, sua estrutura vibratória permanece densa. E densidade, do ponto de vista científico, significa baixa frequência e alta resistência ao fluxo de energia. Isso gera um padrão de turbulência no aéter, da mesma maneira que uma corrente irregular provoca ruído elétrico num circuito mal isolado. Essas consciências perturbadas permanecem, portanto, presas ao ambiente terreno, não por punição, mas por afinidade.
Seu campo vibratório encontra ressonância nos ambientes carregados de emoção, especialmente aqueles onde ocorrem conflitos, violência, brigas constantes ou depressão profunda. Não é coincidência que locais de grande sofrimento, hospitais, prisões, antigas casas marcadas por tragédias, exibam maior frequência de aparições. A física explica isso. O éter reage a toda descarga emocional intensa. Cada explosão de medo, tristeza ou desespero gera ondas vibratórias semelhantes às ondulações que se formam num lago quando uma pedra é lançada. Em ambientes onde milhares de pedras emocionais foram jogadas ao longo dos anos, o lago nunca se recompõe. O campo permanece em turbulência permanente, criando vórtices, verdadeiros redemoinhos etéricos. Esses vórtices são o que chamamos de locais assombrados. Não há nada sobrenatural neles. São apenas regiões onde o éter foi repetidamente perturbado por ondas emocionais humanas. Quanto mais intensa a emoção, mais profundo o redemoinho. Espíritos perturbados são atraídos para esses pontos porque encontram ali um padrão vibratório compatível com o próprio estado interno. Não é muito diferente de como um rádio capta a estação cuja frequência coincide com a sintonia. Sintonias semelhantes se atraem. A relação entre aparições e emoções humanas fica ainda mais clara quando analisamos o comportamento humano que, segundo muitos relatos, parece atrair espíritos. Pessoas extremamente ansiosas, agitadas, irritadas ou emocionalmente instáveis parecem servir como verdadeiros faróis para entidades desencarnadas. Isso pode soar místico, mas é apenas física básica. Emoções intensas alteram a geometria do campo eletroetérico que circunda o corpo humano. Jeffimenko demonstrou que campos elétricos dinâmicos criam perturbações ao redor, mesmo sem contato físico. O corpo humano, sendo uma máquina bioelétrica, produz variações constantes de campo, e emoções fortes amplificam essas variações. Um espírito perturbado, cuja própria estrutura energética é instável, percebe essas perturbações de modo semelhante a como um inseto percebe a luz num ambiente escuro. Ele não está sugando a energia vital da pessoa, está apenas buscando por instinto o fluxo vibratório que lhe dá uma sensação temporária de alívio. É exatamente aqui que a doutrina espírita encontra a física. Quando a literatura espiritual fala que espíritos inferiores são atraídos por vibrações inferiores, isso é uma descrição metafórica da mesma realidade que a física moderna descreve como ressonância de campos. Não se trata de moralismo, trata-se de afinidade vibratória. Há também a questão dos chamados pontos frios, tão comuns em relatos de manifestações espirituais. Muitas testemunhas afirmam sentir quedas bruscas de temperatura antes ou durante uma aparição. A ciência tradicional explica pouco sobre isso, mas a física do éter oferece uma resposta precisa. Quando uma consciência desencarnada tenta se aproximar do plano físico, ela provoca uma compressão e rarefação do campo etérico ao redor. Esse processo é semelhante ao efeito catodo frio, conhecido na eletrônica. Quando o ânodo aquece, o catodo esfria. Vou fazer uma explicação mais detalhada do fenômeno para os que apreciam a física como eu. Quando se observa um ambiente onde ocorre uma queda abrupta de temperatura, especialmente em regiões delimitadas e móveis, a interpretação mais simples não envolve retirada de calor por algum agente externo, mas sim um fenômeno análogo ao resfriamento catódico observado em sistemas físicos. Em tubos, baterias ou dispositivos de descarga, o anodo aquece devido ao fluxo de energia, enquanto o cátodo esfria porque está associado ao movimento centrípeto, um retorno ao estado de repouso, uma tentativa de condensação para dentro. A mesma dinâmica pode ser vista em experiências práticas, como ao esticar e soltar rapidamente um elástico. O estiramento dissipa a energia e aquece. O retorno súbito ao estado natural provoca um resfriamento imediato perceptível na pele. O princípio é o mesmo. Alongamento e dispersão aquecem. Contração e concentração resfriam. Imagine um lugar onde o desenvolvimento não destrói, transforma. Um território construído a partir da inteligência coletiva, onde energia limpa, moradia acessível e produção sustentável convivem em harmonia. Esse é o ecopolo, um núcleo autossuficiente que une agricultura de precisão, economia compartilhada e tecnologia aplicada ao bem-estar. Aqui, cada família participa, cria, produz e próspera. No ecopolo, os recursos circulam entre as pessoas, a natureza é regenerada e a economia local se fortalece.
É um modelo que devolve dignidade, oportunidades e segurança para quem vive nele. Não é utopia, é engenharia social inteligente, é desenvolvimento real, sustentável e acessível. Ecopolo, construindo hoje o futuro que o Brasil merece. Este modelo físico auxilia na interpretação de fenômenos observados em determinados ambientes, propondo que o efeito não resulta de uma simples extração de energia térmica do ar, mas da formação de um centro de condensação que induz o entorno a comportar-se como um cátodo atmosférico. Em locais onde se presume a atuação de uma consciência de natureza não material, tentando influenciar, interagir ou manifestar-se no plano físico, o processo correspondente é o de uma contração intensa na estrutura energética subjacente à manifestação. Diante disso, justifica-se o uso, por parte de investigadores de fenômenos anômalos, de equipamentos de medição térmica, como termômetros, câmeras de infravermelho e sistemas de visão noturna ou termográfica. Assim, a contração gera uma zona de resfriamento súbito, perceptível no infravermelho não térmico e nos sensores de distribuição térmica do ar. É um ponto centrípeto, um funil de condensação, um vórtice de tentativa de presença. Não há alimento energético sendo retirado de pessoas ou do ambiente. O que ocorre é uma distorção local da distribuição da radiação térmica pela compressão do campo sutil que procura se restabelecer em um nível mais denso. Tal efeito lembra o comportamento de sinais invisíveis após a destruição de seus receptores. O fato de um aparelho quebrado não impedir a existência da transmissão evidencia que os campos informacionais subsistem mesmo quando o suporte material se desfaz. Assim, quando um organismo vivo deixa de funcionar, o que sustentava a experiência subjetiva não desaparece, apenas perde o rádio pelo qual operava. A partir daí, aquilo que permanece tenta encontrar estabilidade, aproximação, sentido, continuidade. E faz isso por condensação, não por expansão. E condensar é sempre esfriar. Em condições de forte ignorância ou desorientação, essa tentativa pode tornar-se insistente, repetitiva, estagnada, criando regiões onde o ar parece impossivelmente frio, penetrando a roupa e o corpo, como se o espaço ao redor estivesse comprimido em vez de simplesmente mais gelado. A física do fenômeno é simples. Toda concentração extrema tende ao resfriamento, toda tentativa de emergir tende a gerar um ponto de centripetação térmica. A metafísica corresponde exatamente ao mesmo padrão. Quando algo procura se manifestar a partir de um estado não material, sua própria contração gera um campo de resfriamento que denuncia sua presença. O que se percebe não é uma entidade absorvendo calor, mas o ambiente respondendo à tentativa de reconstituição de um núcleo de existência que perdeu sua forma e busca, ainda que de modo caótico, reorganizar-se. Esse processo, lógico e natural, explica por que regiões de frio intenso surgem, persistem e se movem, sempre acompanhando o ponto de maior esforço de condensação. No caso da aparição, o espírito funciona como o polo que absorve parte da energia local, gerando rápidas variações térmicas. Embora pareça estranho, é exatamente o mesmo princípio que explica o funcionamento de lâmpadas fluorescentes antigas ou tubos de descarga elétrica. A queda brusca de temperatura é um subproduto da tentativa de materialização parcial de uma consciência cuja estrutura vibratória não pertence mais ao plano físico. Outro aspecto intrigante é o movimento de objetos, o chamado poltergeist. Mais uma vez, Kardec descreveu isso como a ação de espíritos densos que ainda possuem força fluídica, capaz de interagir com a matéria. Mas a física vai ainda mais fundo. Steinmetz demonstrou que campos eletromagnéticos podem induzir deslocamentos sem contato direto quando ocorrem variações abruptas de densidade no meio. Em linguagem simples, uma perturbação intensa no campo etérico pode deslocar objetos leves da mesma forma que uma corrente de ar move uma folha. O movimento é real, mas a causa está no campo invisível, não no toque físico. Por isso, objetos caem, portas batem, vidros vibram. Não é magia, é apenas uma onda invisível movendo a estrutura material. O grande equívoco humano, porém, é tentar entrar em contato com essas entidades. A curiosidade, a solidão, o fascínio pelo mistério ou até mesmo o entretenimento motivam alguns incautos a brincar com ouija, rituais, talismãs, velas e tentativas de invocação. Mas toda ferramenta que concentra a vontade humana funciona como um holofote aceso no meio da noite. De repente, mentes desencarnadas em sofrimento veem um clarão
e se aproximam. Elas não vêm para ajudar, não vêm para ensinar, não vêm por bondade. Vêm porque estão perdidas, agitadas e percebem naquela luz, na intenção emocional do praticante, uma fonte de vibração que alivia temporariamente sua angústia. Assim como pessoas desesperadas se agarram em qualquer mão estendida, espíritos perturbados se agarram à vibração humana como forma de anestesia emocional. Chico Xavier alertou inúmeras vezes que nenhum espírito elevado responde a chamados caprichosos, porque espíritos superiores não permanecem retidos nas regiões densas onde esses chamados são percebidos. Já Allan Kardec explicou que as evocações imprudentes quase sempre atraem espíritos mistificadores, inferiores ou sofredores, que imitam familiares ou inventam identidades apenas para prolongar o contato vibratório que lhes dá alívio temporário. Podem até revelar alguns fatos verdadeiros que podem observar. Porém, o propósito é mistificar e tentar manter esta conexão aberta para continuar recebendo energias ou eflúvios do fluido vital que lhes fornecem um alívio temporário. Seria algo semelhante ao lush absorvido pelos arcontes. A ciência confirma este fenômeno sob outro ponto de vista. Se a intenção humana é como uma lente que concentra um feixe, então práticas de evocação funcionam como amplificadores de campo. Assim como o laser é apenas luz concentrada, a vontade é energia psíquica concentrada. E uma vontade concentrada cria uma deformação no campo aetérico suficientemente forte para ser detectada por consciências desencarnadas. Resultado: o que a pessoa chama, responde. Mas o maior problema não é o contato inicial, é o prolongamento do laço vibratório. Quanto mais a pessoa interage com a aparição, mais reforça a frequência do vínculo. Isso cria uma espécie de circuito realimentado, um loop energético semelhante a uma retroalimentação elétrica num amplificador. A pessoa sente medo ou curiosidade. O espírito percebe, a vibração aumenta, a manifestação se intensifica, a pessoa reage novamente, o loop se amplifica ainda mais. Em termos espirituais, isso é chamado de obsessão. Em termos físicos, é uma ressonância degenerativa. A verdadeira solução para ambientes perturbados e aparições recorrentes, portanto, não é o enfrentamento, nem o exorcismo espetaculoso, nem o uso de talismãs, nem qualquer tipo de ritual dramático. A única solução real é elevar o padrão vibratório do ambiente e das pessoas que nele vivem. Isso é exatamente o que a doutrina espírita sempre ensinou. Uma casa harmonizada, cheia de sentimentos elevados, com pessoas que cultivam serenidade, gratidão, disciplina emocional e oração, torna-se naturalmente imperceptível para espíritos densos, não porque afasta por força, mas porque deixa de ressoar. Walter Russell dizia que toda luz afasta a sombra não por luta, mas por pura presença. A luz não briga, apenas ilumina. A sombra não resiste, apenas se dissolve. É por isso que a prece sincera, a paz interior e a moral elevada têm um efeito tão poderoso. Elas não expulsam o espírito, apenas mudam a frequência do ambiente. E um espírito que vive numa faixa vibratória densa simplesmente não consegue permanecer onde o campo foi elevado. A mesma lógica vale para a pessoa. Emoções descontroladas servem como antenas. Emoções disciplinadas servem como escudos naturais. Isso não é misticismo, é apenas coerência vibratória. Quando unimos todas essas perspectivas, percebemos que o universo é um campo vivo, pulsante e contínuo. A consciência é a grande modulação desse campo, e as aparições são apenas manifestações temporárias de consciências que ainda não compreenderam como se libertar da densidade emocional. Não existe maldade inerente na maior parte dessas entidades. Existe dor, confusão, apego. Por isso, a postura correta diante do invisível nunca é o medo nem o fascínio, mas a serenidade. No final das contas, compreender aparições não é estudar fantasmas, é estudar a própria consciência humana, é compreender que a vida continua, que a morte é uma mudança de estado e que tudo o que sentimos, pensamos e fazemos molda nossa frequência interior. O universo não pune, apenas ressoa. A física moderna, quando livre das amarras materialistas, confirma isso de forma magnífica. A espiritualidade já sabia há muito tempo. E assim, encerramos o programa de hoje com uma ideia simples, profunda e universal. O invisível não nos assombra. Nós é que muitas vezes criamos as sombras dentro das quais o invisível se projeta. Quanto mais luz interior irradiamos, menos qualquer manifestação inferior pode se aproximar. A consciência iluminada é, em si mesma,
a maior tecnologia espiritual já criada. Grato por assistir, deixe seu like e compartilhe.